Procurador, é um prazer falar com o senhor. O senhor concorda com as decisões tomadas aí, afastamento do Deltan Dallagnol, a prorrogação da Operação Lava Jato em Curitiba? Qual é a sua opinião sobre isso? É um prazer falar com o senhor. Um ótimo dia. Bom dia, Datena. É um ótimo, também é um prazer falar com vocês, com todos os seus ouvintes pelo Brasil. Bem, eu lamento a saída do colega Deltan, que fez um trabalho histórico reconhecido no mundo todo. Todos sabemos das premiações que a Lava Jato recebeu pelo mundo, e o Deltan estava à frente disso todos esses anos. É um trabalho que eu espero que no futuro seja reconhecido muito mais do que hoje, no sentido do combate à corrupção no Brasil. Também sou favorável à prorrogação da Lava Jato e assinei 2 documentos endereçados ao Procurador-Geral reforçando o pedido dos colegas do Paraná para a prorrogação desse trabalho, considerando o acervo de provas e a necessidade de continuidade desse trabalho de combate à corrupção. Um trabalho dessa magnitude, Datena, só é feito com o instrumento de forças-tarefas, diferentemente de casos comuns, de crimes comuns do cotidiano, em que o promotor, o procurador cuida sozinho do seu gabinete. É impossível cuidar de processos da complexidade desses casos da Lava Jato apenas com a estrutura de um gabinete, de um procurador, de um promotor de justiça. Por isso mesmo é que é necessária a existência de uma força-tarefa com vários colegas, recursos técnicos e um trabalho em conexão com diversos outros órgãos de controle da administração pública. Sabe o que eu acho gozado, doutor? Quando nós estivemos perto de uma canelada constitucional, ficou claro que o Bolsonaro pensou mesmo, segundo informações, em intervir no Supremo, que seria uma quebra de poderes e, por consequência, um golpe mesmo, não é? A notícia passou quase que desapercebida. Ninguém falou quase que absolutamente nada sobre isso, não é? Mas, de repente, nós estivemos perto disso acontecer. Não é? E aí houve o chamado acordão para que o país continuasse durante uma pandemia, o que me parece lógico, durante uma pandemia com estabilidade, para a gente combater a perda de vidas e perda de empregos, estabilidade econômica e tudo mais. Mas a corrupção é um vírus que é endêmico no Brasil desde a chegada das caravelas aqui. Tem corrupção desde o início da história do Brasil. E sempre se tentou combater a corrupção e nunca se chegou perto, porque aquela história de Marajá do Collor era história para boi dormir, porque ele era um Marajá. Tanto que foi expurgado da política brasileira e a política brasileira tem as suas peculiaridades. Esses caras voltam com força maior, até o cara volta como senador e daí por diante. Não é? Agora, esse golpe da Lava Jato, o Lava Jato foi o mais próximo que eu conheci, pelo menos em vida, não é? E lendo pela história, foi o que chegou mais próximo de você botar gente poderosa na cadeia. Claro que essas forças-tarefas, algumas delas podem ter cometido excesso, claro, mas o agente de segurança que tenha cometido excesso deveria ter sido punido. Né? Esse é o grande detalhe. Agora, e os excessos que esses ladrões cometeram contra o Brasil? O dinheiro todo que esses ladrões roubaram dos cofres públicos, que hoje, por exemplo, esse dinheiro seria fundamental para você manter, por exemplo, um projeto de auxílio emergencial, um projeto de Renda Brasil, um projeto social. Me parece uma coisa absurdamente lógica que se sobrepõe a qualquer outra coisa, o interesse público. Quer dizer, o roubo que esses caras cometiam em licitações, em pagamento de propina a corruptos, esses nem são tão importantes, os corruptos nem são tão importantes. O principal é o corruptor, que corrompe vários agentes públicos e daí por diante, vários políticos e daí por diante. Quando a Operação Lava Jato começou a mirar os corruptores, é aí que a casa caiu. A partir desse momento, e não foi a saída do Deltan, nem o Moro, o Moro talvez, num processo, talvez tenha sido mais importante nesse processo de desacreditar a Lava Jato,
a saída do Moro para ser ministro do Bolsonaro, e aí eu não entendo por que o Moro fez isso. Eu até perguntei para ele, foi com boas intenções, mas eu perguntei, mas por que o senhor deixa uma posição de que o senhor era um baita um general e vem ser sargento aqui dentro de um governo militar, né? Praticamente militar. O nosso governo tem militares pra caramba, são os mais prestigiados do que os outros ministros. Isso é uma coisa clara. Pela própria formação do presidente, não é crítica, é uma constatação. Mas eu acho que o estamento burocrático brasileiro, político e judiciário, colaboraram muito para que a Lava Jato fosse para o espaço. E não adianta a gente dizer que vai continuar a Lava Jato e tal, porque ela perdeu força pra caramba e eu não vejo tanta reação de muita gente nessa perda de poder da Lava Jato. O senhor entende dessa forma ou não, doutor? Datena, sua análise é muito correta. Veja bem, nós vamos continuar trabalhando, eu acredito que nós vamos continuar trabalhando. O colega Deltan está sendo substituído por um outro colega muito sério, muito competente, já trabalhou comigo, eu conheço bem, posso afirmar da sua dedicação e da sua competência. Mas é inegável que nós enfrentamos um momento muito difícil de reação que reúne muitas forças. A gente corre o risco de daqui a pouco dizerem que a Lava Jato foi uma ilusão, foi uma ficção, foi um sonho, um pesadelo para os corruptos que se associaram do mundo empresarial com a política. Agora, vejam só, o Deltan foi perseguido em muitos processos disciplinares por questões que envolviam declarações críticas que todos têm direito de fazer a decisões de cortes superiores, mas não se fala-se muito pouco que um juiz federal, 3 membros de um tribunal regional federal, 5 ministros do Superior Tribunal de Justiça confirmaram tudo que foi feito pela Lava Jato. Mas só falam de abusos da Polícia, da Procuradoria da República, dos colegas da Força Tarefa Lava Jato, da Polícia Federal, mas até aqui nós tivemos a confirmação de tudo. Eu desconheço alguma ação, alguma medida feita pelos colegas da Força Tarefa Lava Jato de Curitiba, deferida pelo juiz de Curitiba e pelo Tribunal Regional Federal, que tenha sido anulada no STJ. Apenas o Supremo tem tomado decisões controvertidas, desfavoráveis aos resultados obtidos. Mas é inegável que os resultados são absolutamente relevantes. Nós tivemos aí empresas que devolveram em acordos de leniência, em acordos de colaboração premiada pelos seus sócios, milhões e até bilhões de reais. E funcionários essa é a digital do crime. Também dezenas de milhões. Essa é a digital do crime. Exatamente. Que prova o crime. Exatamente. É a devolução. Se o cara devolveu 1 bi, quanto ele roubou? O que significa delação premiada? Uma coisa bem clara, que só faz delação premiada quem é bandido, quem é corrupto ou corruptor. O Papa Francisco não vem aqui fazer delação premiada. Ele não fez nada. Só faz delação premiada quem cometeu o crime, que é para ter benesses na sua pena. Ou eu estou enganado? Para o povo entender bem. Os caras acham que... Aliás, a delação premiada aqui no Brasil passou a ser desmoralizada, né? Passou a ser benesses para quem ganha trilhões, aí devolve bilhões e vai para a rua e praticamente fica pagado o que foi feito pela justiça. Sorte que isso não, porque o papel da mídia foi importante nesse caso, de que estão querendo dizer que a Operação Lava Jato foi uma operação da mídia. Os caras estão de brincadeira. Foi tudo com embasamento legal, com gente devolvendo bilhões, com gente indo para a cadeia que não iria, e a mídia só reportou, só fez o papel dela. Ela só mostrou o que estava acontecendo. E esses caras ficaram marcados como ladrões pro resto da vida. Mesmo que tendo delatado, mesmo que tendo devolvido dinheiro, ficou claro que esses caras roubaram dinheiro público.
ou eu estou enganado que estão, daqui a pouco vão começar a prender os agentes judiciários e federais que participaram da Operação Lava Jato. Porque estava chegando no momento que os caras queriam prender a polícia, prender os procuradores, e cercear a liberdade de expressão, mesmo dentro de uma hierarquia em todos os sentidos. Isso é um absurdo. Né? Nós chegamos a esse ponto. E me parece, eu tenho o maior respeito pelo Supremo, como o senhor tem, todos nós temos, é uma corte de notáveis, mas é interessante como o Supremo ajudou a Lava Jato num determinado momento, referendando as ações da Lava Jato num determinado momento em que a população se sentia representada pelas ações da justiça e colocava bandidos da cadeia que a gente esperava que jamais fossem para a cadeia, gente que teve que devolver cifras milionárias ou teve bens bloqueados, aí o Supremo referendava tudo. E tudo que o Supremo referendou naquela época está voltando atrás. Isso é que eu não estou entendendo, com todo o respeito que eu tenho aos senhores ministros da instância máxima. Não é Supremo que chama Supremo à toa, né? É o Deus da Justiça, porque é Supremo. Mas tudo que ele referendou, a maioria está voltando atrás. Infelizmente, a gente, como eu disse antes, a gente vê claramente uma conjunção de fatores que enfraquecem esse trabalho grandioso, como você bem assinalou. A Lava Jato significa realmente um marco. Eu estou no Ministério Público há 28 anos e sou testemunha dessas mudanças, dos avanços, com muitos instrumentos que surgiram ao longo desse tempo. A Polícia Federal melhorou muito a sua técnica, nós tivemos novas leis, como a da colaboração premiada, lei de lavagem de dinheiro, lei do crime organizado, vários instrumentos legais que permitiram o reforço e o aprimoramento desse trabalho de combate à corrupção. E aí nós tivemos o Mensalão, tivemos agora a Lava Jato, que é importante que se diga que não é só no Paraná. Vejamos o que acontece no Rio de Janeiro, um trabalho de alta eficiência, que já levou ex-governador à cadeia, ex-governadores à cadeia, e que estão cumprindo penas elevadíssimas. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. A imprensa faz um trabalho também de altíssima relevância para mostrar à população essa realidade, para que o tempo não nos leve a inverter as coisas. E os acusadores, para que os acusadores não passem a ser assumam o lugar dos julgados e os corruptos sejam esquecidos. Agora, quer ver de uma forma coloquial como é que isso funciona na Suprema Corte? E é muito difícil, não é? Você entender isso, o povão não entende. Porque se você afrouxa uma medida tomada em instâncias anteriores, lembrando que primeiro que o retrocesso que foi da revisão da prisão em segunda instância foi um retrocesso penal absurdo, não é? Só no Brasil o cara tem que esperar várias instâncias para ir para a cadeia. Tem países que o julgamento de primeira instância já coloca o cara na cadeia e pronto, acabou. Na primeira instância, a primeira vez, na 1, 2, 3, você sabe que isso vai permitindo prescrição de pena e esquecimento do caso e daí por diante. Tá? Mas a queda da prisão em segunda instância foi terrível. E outras determinações, por exemplo, para favorecer esse ou aquele político que estão sendo favorecidos, infelizmente, no Supremo, sob o pretexto de defender a sua liberdade. Todos nós temos direito à liberdade, desde que a gente não roube, não mate, não cometa crime, não seja um corruptor, não seja um corrupto. Todos nós temos direito à liberdade. Mas se você for pegar o processo alemão, no qual o nosso processo penal velho e ultrapassado de quase 100 anos se baseia, você não tem quase que aplicação de pena, é muito libertário, extremamente libertário, apesar de muito bom, academicamente falando, a aplicação de pena é muito libertária do processo alemão. O nosso processo é baseado nesse processo. Então você pega, para beneficiar um político, já há uma decisão, por exemplo, do ministro Marco Aurélio, em que ele deu um HC a um dos bandidos mais perigosos do mundo, que é um tal de André do Rap, que pertence ao crime organizado, e que já teve um HC. Porque o ministro diz o seguinte, nós temos que analisar à luz da lei.
que é a mesma coisa que ele vai falar para beneficiar os políticos de sempre que nós estamos falando aqui, e que tem casos lá no Supremo, o Serra, o Lula, e daí por diante. É o que ele vai falar. Nós temos que e é o que tem que ser feito mesmo. Temos que analisar à luz da lei. Só que a luz da lei está muito mais clara para o lado da lei que solta do que para o lado da mesma lei que prende. Aí quando você beneficia um político desse tamanho, você beneficia também um cara que, se tiver o segundo HC agora, e que era um dos principais chefes do comando do PCC do tráfico de drogas internacional, de repente esse cara está na rua. Mais um HC que ele tiver, já teve um. Se teve um, pode ter outro. De repente esse cara está na rua. E aí quem está na rua somos nós, perdidos. Ou eu estou enganado? Você está corretíssimo, na minha visão. Nós temos, me parece um contrassenso, que nós temos no Brasil situações, uma situação social de extrema desigualdade, em alguns aspectos, ausência de reconhecimento de direitos, e nesse campo nós temos uma interpretação da presunção de inocência que vai além de toda a realidade que se vê no mundo. Nós seríamos, por esse ângulo, campeão dos direitos humanos, porque nós exigimos o trânsito em julgado, sabendo que nós temos praticamente 4 instâncias. É quase infinita a possibilidade de impugnação de decisões condenatórias. Aqui nem mesmo o trânsito em julgado existe, Datena, porque diariamente nós vemos no Superior Tribunal de Justiça decisões de tribunais transitadas em julgados, e a parte vai com habeas corpus ao STJ e consegue mudar tudo, depois de tudo esgotado já com trânsito em julgado. Então, é difícil até cogitar do que é trânsito em julgado no Brasil. Eu já vi casos de homicídio, todos conhecem esses casos dessa natureza, com mais de 20 anos, sem que os acusados, condenados, cumpram a pena. Isso, para mim, é uma desmoralização, é um incentivo, é uma ofensa à família das vítimas. E também, do ponto de vista da persecução penal e do combate à corrupção, na verdade, é um estímulo a que não haja colaborações, porque se um acusado bem defendido visualiza a hipótese de prorrogar indefinidamente no tempo a hipótese de cumprimento de uma pena, ele não vai ter nenhum estímulo a fazer colaboração premiada e a entregar provas, reconhecer, devolver os recursos desviados, os recursos públicos desviados, que tanto mal acarreta a sociedade brasileira. O senhor falou em trânsito julgado, de homicídio. Eu me lembro o Pimenta Neves, que era o diretor de um grande jornal aqui de São Paulo. Não vou falar o nome do jornal, porque o jornal não tem nada a ver com isso. Porque o cara passou a ser criminoso depois e não enquanto operava o jornal, quanto era diretor. Então, o jornal não tem nada a ver com isso. Mas esse Pimenta Neves, ele assassinou a Sandra Gomide, a namorada dele, com um tiro na nuca, dentro de um aras dele. Ele demorou não sei quanto tempo para ser julgado, 11 anos para ir a julgamento, 11 anos o cara demorou para ir a julgamento, depois de um assassinato, de uma execução sumária, em que ele atirou na nuca da moça, além de dar outros tiros, por ciúmes. Né? Demorou 11 anos para cumprir pena, ficou 11 anos livre. Enquanto isso, o pai da menina teve câncer, não sei se está vivo ou não, a mãe acho que morreu, de desgosto, porque não via o criminoso punido, primeiro por perder a filha, e que eles não viam a punição, porque um dos princípios básicos do direito é muito claro, né? A aplicação da pena pressupõe a recuperação do réu. Isso aqui não existe no Brasil, porque as cadeias viraram verdadeiros escritórios, como disse o Jungmann, de criminosos, né? Então, cadeia no Brasil dificilmente recupera alguém. Forma gente para PCC, amigos dos amigos, Comando Vermelho e daí por diante. Mas o outro princípio básico do direito é o coercitivo. Se você cometer um crime, seja ele qual for, você vai para a cadeia. Mas aqui, o cara que rouba shampoo ou uma linguiça no mercado vai para a cadeia, e quem comete um crime desse espera 11 anos para ser julgado, fica um tempo na cadeia e já está fora de novo. Quer dizer, o goleiro Bruno está fora de novo. Esse cara que é colocado aqui numa matéria que eu vi aqui, como vítima praticamente, olha, o abalo psiquiátrico do goleiro jamais vai se recolocar na sociedade. Pô, o cara sequestra uma mulher, entrega essa mulher na mão dos maiores matadores do Brasil, que é o Bola.
O Bola some com o corpo dessa mulher, deve ter feito farelo pro gado comer, e de repente o cara tem direito à liberdade e ainda ser reconhecido pela sociedade? Não. Onde é que está o princípio coercitivo da pena? Então, você tem que ser honesto e andar. Se você não acredita em Deus, você tem que andar dentro da lei dos homens, não é? A partir do momento que você não cumpre a lei dos homens, você tem que ser punido. De uma forma ou de outra, com um grau de penalidade maior ou menor, de acordo com o crime que você cometeu. Mas você não pode, de jeito nenhum, ficar adorando criminosos da pior espécie, como aquele Abdel Maci, que entra e sai da cadeia toda hora depois de tomar 230 anos de prisão, e mesmo assim, com 230 anos de prisão, o cara ganhou um passaporte para fugir do Brasil, foi para o Líbano, desapareceu enquanto teve condição de ser suportado por uma rede de proteção internacional que leva dinheiro desses bandidos, ele ficou fora, depois foi preso. E volta e meia esse cara está na rua. A Suzane Richthofen mandou matar os pais. O Abdel Maci cometeu crimes horrendos, né? Contra várias mulheres, centenas de mulheres. A Suzane Richthofen mandou matar o pai e a mãe por causa de herança, acabou com a vida do irmão, da família e tal. E volta e meia era vista aí dizendo para a justiça das saídas temporárias que ia para um lugar e ia para o outro. Então, o Brasil está de ponta cabeça na questão da justiça. A Lava Jato, que parecia dar uma luz disso, essa luz está bem enfraquecida e eu não sei até que ponto ela vai voltar a luzir da forma que luzia, apesar de gente como o senhor tentar manter a Lava Jato acesa. Tem gente que está me ouvindo agora que está até de cabelo arrepiado em pensar na possibilidade de que a Lava Jato volte a ser o que era. Porque me parece que as forças atingidas pela Lava Jato são tantas em todos os poderes que eu sinceramente, duvido que ela vá voltar ao estágio que ela esteve um dia de muito perto fazer do Brasil o país mais justo. Essa é a minha opinião, não sei qual é a sua. Datena, com certeza nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Essa é a nossa missão, é a nossa profissão. Nós estamos numa instituição que tem esse papel e vamos sempre procurar cumpri-lo, e sem deixar de reconhecer as dificuldades do momento. Mas o nosso compromisso é esse, nós vamos continuar sempre. Eu particularmente atuo no STJ em um grupo que dá continuidade aos trabalhos da Lava Jato no Paraná e no Rio de Janeiro. E nós vamos continuar a fazer isso, apoiando os colegas. Nós temos projetos no Conselho Superior do Ministério Público Federal para regular o funcionamento das forças-tarefas. Também tem projetos para criar uma força-tarefa de âmbito nacional para apoiar esses colegas que tratam desses casos complexos. Aí seria uma unidade de combate à corrupção e ao crime organizado. Nós temos vários projetos em andamento no Conselho Superior que tentam dar uma regulamentação mais segura a essas forças-tarefas para que elas não fiquem na dependência do procurador-geral do momento. Porque, atualmente, apesar do grande trabalho realizado, os colegas ficam, a cada momento, dependentes da prorrogação pelo procurador-geral com manifestação do Conselho Superior. Você sabe que o Bolsonaro quebrou a tradição da tríplice lista para botar o Aras lá. Eu entrevistei o doutor Aras aqui e tive uma boa impressão dele na primeira entrevista. Ele falou, olha, não é porque o presidente da República está me colocando lá, você sabe que o papel do Procurador-Geral da República é fiscalizar quem quer que seja, inclusive o presidente e tal. Mas as ações da PGR até agora não condizem com a palavra daquela pessoa que eu entrevistei aqui e que continuo tendo no maior apreço, me tratou sempre muito bem. Eu entrevistei acho que apenas uma vez, mas fui muito bem atendido por ele, depois nunca mais ele falou comigo. Mas uma das críticas do PGR em relação à Lava Jato de Curitiba é que ela não compartilha dados, por exemplo, com a PGR. Essa crítica é válida ou não? Olha, Datena, quanto a esse aspecto, o compartilhamento de dados se dá sempre com autorização judicial. Não é possível
é que um procurador que trabalha na Lava Jato possa compartilhar com o outro dados se ele foi obtido com autorização judicial, somente com outra decisão judicial é que pode haver o compartilhamento. E essa decisão judicial deve ser do juiz da causa, ou seja, o juiz que autorizou o acesso pelo Ministério Público àquela informação. Então, veja só, eu sou favorável, eu não vejo problema de termos no Ministério Público Federal um banco de dados único, porque nós já temos uma secretaria que é muito técnica, que nela estão vários sistemas necessários ao nosso trabalho. Agora, o compartilhamento tem que ser dado pelo juiz da causa, ou seja, se são dados da Força Tarefa do Paraná, quem deve autorizar é o juiz federal do Paraná que autorizou o acesso a esses dados. E o fato de os dados poderem ser centralizados em uma secretaria na PGR, em Brasília, não significa que o PGR ou qualquer outro procurador possa ter acesso. Se esses dados são sigilosos, só se pode ter acesso o procurador da respectiva causa. E se houve autorização judicial, é preciso que haja compartilhamento com autorização judicial para que as provas sejam válidas. O senhor é a favor, então, da criação da UNAC, pelo que eu entendi, é isso? Eu sou coautor do projeto. Eu não sou absolutamente amarrado a esse projeto. Acho que ele pode ser melhorado, também como pode o sistema de forças-tarefas ser regulamentado e até abandonado o projeto de UNAC. Mas o projeto de UNAC eu considero muito bom, porque as forças-tarefas são temporárias. Elas valem por um tempo, precisam ser renovadas e fica como a Lava Jato agora a depender desse ato de renovação. A UNAC seria uma unidade permanente dentro do Ministério Público Federal, com investiduras de colegas por prazo limitados, com a seleção de membros e a aprovação do coordenador pelo Conselho Superior, de uma forma democrática, todos os colegas poderiam se inscrever para participar, e aí nós teríamos uma unidade dotada de colegas com vasta experiência, como esses que trabalham na Lava Jato, exatamente, para auxiliar um colega de outro estado que recebem, de repente, um desmembramento de um caso desse, porque é preciso que se esclareça. Muitos desses casos da Lava Jato que estavam no Supremo foram desmembrados para vários estados. Um colega pode receber, em um dia, um desmembramento de um caso desse, de alta complexidade, com uma dimensão enorme, e ele não vai ter condição de dar continuidade a esse trabalho sozinho com a sua estrutura, porque a estrutura é pequena. E pressão do Estado também, e pressão de forças políticas do Estado. Então, nesse caso, e não há qualquer risco à independência funcional, ao promotor natural do caso, porque a UNAC só atuaria mediante solicitação do colega. Ele deparando um caso desse de alta complexidade e deparando essa necessidade, ele só solicitaria o apoio da UNAC, que daria o auxílio necessário através da experiência desses colegas para obter os melhores resultados. Porque se o colega depara um caso desse e solicita uma força-tarefa, a instituição não terá condição de oferecer a colegas de diversos estados uma estrutura como foi oferecida no Paraná, no Rio de Janeiro, não tem recursos materiais nem financeiros para isso. Então, a ideia de UNAC eu acho boa, porque nós teríamos uma unidade permanente, embora com renovações dos mandatos, sem depender de prorrogações periódicas pelo Procurador-Geral, disponível para auxiliar procuradores de todo o Brasil. E é um sistema que um dos colegas que trabalharam nessa formulação comigo teve essa inspiração a partir do conhecimento da experiência norte-americana de forças-tarefas nacionais que auxiliam forças-tarefas locais em busca desses melhores resultados. Então, eu acredito que a gente pode tanto criar a UNAC, como sem descartar as forças-tarefas, também fazer uma regulamentação melhor das forças-tarefas para que nós possamos sair dessa insegurança em que estamos com as atuais forças-tarefas em atividade. Você vê como os americanos tratam os corruptos deles lá. Vai o cara enganar o fisco, vai o cara dar golpe com empresas fantasmas, vai o cara ser corruptor ou corrupto nos Estados Unidos, muitos deles vão para pena perpétua e com perda de todos os bens.
Teve aquele cara que eu esqueço o nome dele, famoso, que operava na Bolsa de Valores de Nova York, não é? Em que a justiça americana disse para ele o seguinte, falou, amigo, ou você confessa todos os seus crimes, ou além de tomar tudo que você tem, a sua família vai para a cadeia. Né? Agora, você tem a opção de confessar os seus crimes, de fazer uma delação premiada bem feita, para que a gente pegue outros corruptos, e com um detalhe, o senhor vai para a cadeia para o resto da vida, tomou prisão perpétua. Esse é o detalhe. É assim que funciona e que deve funcionar a justiça. Mas o senhor sabe quanto que a gente vai ter um NAC aqui no Brasil? Talvez dentro de 10 ou 20 anos. Mas um dia a gente vai ver a justiça ser feita da maneira que ela deve ser feita no Brasil. Mas eu não acredito que em pouco tempo isso aconteça, viu? Apesar de, olha, tem juízes de primeira instância que eu respeito pra caramba, porque o cara não tem quase que poder nenhum perante o Estado e que é opressor, vai para cima do cara, forças políticas corruptas e tal, e os caras defendem. A gente vê o caso do Odilon, que era ameaçado de morte todo dia, enfim, de vários juízes aí, promotores públicos, que são ameaçados pelo crime organizado. Tem o Garquia aqui em São Paulo, gente de leis que representa a maioria e que é gente ultra corajosa. Coragem é pouco para eles, entendeu? E um dia vai dar certo. Um dia a gente vai ver uma justiça mais justa no Brasil, mas esse dia, que parecia ter chegado com a Lava Jato, ainda está um pouco distante, no meu modesto ponto de vista. Parabéns ao seu trabalho, um ótimo dia, fique com Deus e saúde acima de tudo. Obrigado, Datena, pela oportunidade de falar aos seus ouvintes. Um bom dia a todos.